Quando a conversa é sobre os maiores armadores de todos os tempos, o nome de Chris Paul quase nunca aparece. Mas se a gente fala puramente de basquete, nenhum outro armador na história da NBA preenche tantas qualificações quanto CP3. Controlar o ataque e distribuir passos perfeitos, ele domina. Defender em nível de All-NBA, ele faz. Pontuar, arremessar com eficiência, praticamente nunca desperdiçar a bola, confere, confere e confere. Além de ser o segundo maior assistente da história, ter 9 seleções defensivas e 11 All-Stars, Chris Paul sempre foi aquele líder natural que elevava o nível de todo mundo ao seu redor, guiado por uma ética de trabalho absurda e uma competitividade digna de Jordan. Então por que mesmo assim CP3 raramente é colocado nas conversas sobre o maior armador de todos? Porque nos 12 primeiros anos de carreira, ele sequer chegou a uma final de conferência. Depois, veio a perda das finais de NBA e alguns colapsos dolorosos nos playoffs que marcaram sua trajetória. Mas será que esses momentos realmente mancharam sua herança na liga? E tudo isso ficou ainda mais surreal quando, já no fim da carreira, Chris Paul voltou ao Los Angeles Clippers, o time onde virou estrela, planejando se aposentar lá. E num dos maiores desrespeitos que um jogador do calibre dele já sofreu, foi simplesmente dispensado no meio da madrugada, do nada. Uma cena que chocou todo mundo que acompanha a NBA. Afinal, quão bom foi Chris Paul no auge? E como um armador baixinho se transformou no verdadeiro point guard? Chris Paul nasceu em 1985 em Winston-Salem, na Carolina do Norte, e desde pequeno era completamente apaixonado por esportes. No futebol americano, era quarterback. No basquete, armador. E quando não estava competindo, Chris estava mexendo em carros. Isso porque seu avô tinha o primeiro posto de serviço de um homem negro na Carolina do Norte. E Chris, junto com o irmão mais velho, cresceu trocando pneus, abastecendo e fazendo manutenção, aprendendo desde cedo o valor do trabalho duro. Seu avô, Nathaniel Jones, o famoso Papa Child, era seu grande exemplo. E foi ele quem moldou o jovem Chris o significado de responsabilidade, caráter e liderança. E liderança não faltava. Chris foi presidente de turma no 10º, 11º e 12º ano. Toda essa postura e perseverança se refletia diretamente dentro de quadra. Ele mal tinha 1,55 m quando entrou no ensino médio e mesmo assim decidiu tentar a vaga no time de basquete. Alguns amigos riram, tiraram sarro da altura dele, mas seu avô acreditou desde o começo e mandou que ele continuasse firme. Por causa do tamanho, Chris só conseguiu vaga no time júnior, mas isso acabou sendo uma bênção disfarçada. Jogava 30 minutos por partida e aprendeu a controlar o jogo como verdadeiro armador. E tudo mudou quando ele deu um salto de crescimento absurdo, chegando a 1,78 m antes do 3º ano. A partir dali, Chris começou a dominar. Como sênior, com mais 2 centímetros, alcançando 1,83 m que mantém hoje, ele se tornou simplesmente imparável. Rápido, forte para sua estrutura e com uma base baixa que lhe dava muito equilíbrio. Parecia um jogador maior do que realmente era. E os números falam por si. 31 pontos, 6 rebotes, 9,5 assistências e impressionantes 6 roubos de bola por jogo, conduzindo o West Forest a uma campanha de 27-3 e as finais regionais. As cartas de universidade chegaram de todo o canto dos Estados Unidos, mas Chris escolheu continuar perto de casa e se comprometeu com o Wake Forest, principalmente pela relação que construiu com o técnico Skip Prosser, um dos poucos que realmente desafiava Chris a ir além. Paul assinou sua carta de intenção no dia 14 de novembro de 2002, mas no dia 15 de novembro, a família Paul sofreu uma tragédia que mudaria a vida dele para sempre. Enquanto tirava as compras do carro, o avô de Chris Paul foi abordado por um grupo de adolescentes que tentou assaltá-lo. Eles o agrediram brutalmente e por causa dos ferimentos, seu corpo não resistiu. Ele morreu ali, vítima de um ataque cardíaco. A morte de Papa Child espalhou um choque profundo por toda a comunidade. Para Chris, perder seu maior exemplo, seu mentor, foi devastador. Poucos dias depois do funeral, a escola de CP3 tinha um jogo marcado, e Chris insistiu em jogar. Mas dessa vez, o garoto conhecido por passar a bola e envolver os companheiros tinha outro objetivo. Ele queria marcar 61 pontos, um para cada ano de vida do avô. No fim da partida, Chris atacou a cesta, acertou um floater e chegou exatamente aos 61. E ainda sofreu falta, indo para a linha do lance livre, com a chance de fazer o 62º ponto. Mas ele não queria 62, ele queria apenas 61, o número do avô. Então, Chris Paul errou o lance livre de propósito, deixou a bola bater no aro e caminhou para o banco chorando incontrolavelmente. A história ganhou manchetes nacionais e transformou Chris Paul em um nome conhecido em todo o país. Ao final do ensino médio, toda essa repercussão ajudou a consolidar seu status. CP3 foi eleito Mr. Basketball da Carolina do Norte e ainda jogou o McDonald's All-American Game, onde atuou do lado de LeBron James e liderou o jogo com 10 assistências. Enquanto em Wake Forest como calouro, Paul tomou o controle do time imediatamente, mesmo sendo o único freshman a receber minutos de verdade. Ele colocou números impressionantes, 14,8 pontos, 5,9 assistências e 2,7 roubos, chutando 49% de quadra e 47% na linha de 3. Quebrou vários recordes de calor da universidade, porcentagem de 3, lances livres, assistências, roubos e levou os Demon Deacons ao torneio da NCAA, chegando até o Sweet 16. No segundo ano, suas médias cresceram um pouco mais, 15,3 pontos, 4,5 rebotes e 6,6 assistências. Mas no último jogo da temporada regular, CP3 também mostrou o outro lado da sua competitividade quase insana. No calor da disputa, ele acertou um soco na região da virilha do armador adversário, Julius Hodge,
e acabou sendo suspenso por um jogo no torneio da ACC. Chris Paul queria continuar na universidade, mas quando seu agente explicou que ele seria certeza de top 5 no draft e que se tornaria milionário imediatamente, podendo mudar a vida da família, ele tomou a decisão difícil, porém inevitável. Declarou para o draft da NBA de 2005. The New Orleans Hornets select Chris Paul from Wake Forest University. Mesmo existindo dúvidas sobre até onde um armador de apenas 1,83 m poderia chegar, CP3 tratou de acabar com qualquer questionamento logo de cara. Ele estreou na NBA colocando médias de 16 pontos, 5 rebotes, 8 assistências e mais de 2 roubos por jogo, vencendo o prêmio de novato do mês da Conferência Oeste em todos os meses da temporada, algo raríssimo. Ficou a um voto de ser escolhido novato do ano de forma unânime. O Hornets, na época em New Orleans, saltaram de 18 vitórias para 38, um salto gigantesco, mas ainda insuficiente para chegar aos playoffs. Na segunda temporada, Chris aumentou suas médias para 17,3 pontos e 8,9 assistências, mas perdeu 18 jogos por lesão e o time voltou a ficar de fora da pós-temporada. Mas aí veio o terceiro ano e não tinha mais como negar. Chris Paul era uma super estrela. Ele liderou a NBA em assistências com 11,6 por jogo e em roubos 2,7, além de contribuir com 21 pontos e 4 rebotes por noite. O Hornets venceu 56 jogos, terminando em segundo lugar no Oeste. Até hoje, a melhor campanha da história da franquia. Por isso tudo, CP3 terminou em segundo na votação de MVP, atrás apenas de Kobe Bryant. Nos playoffs, Paul fez sua estreia contra o Dallas Mavericks e destruiu. No primeiro jogo, marcou 35 pontos. No segundo, distribuiu 17 assistências, recorde da franquia em pós-temporada. Dallas reagiu no jogo 3, mas não teve resposta para a maneira como Chris invadiu o garrafão, quebrava a defesa e fazia o que queria. Resultado, CP3 conduziu New Orleans à primeira vitória em série de playoffs da história da franquia, com médias de 24 pontos, 12 assistências e 2 roubos. Na segunda rodada, o adversário era um dos mais difíceis possíveis, o San Antonio Spurs, atuais campeões, cheio de Hall da Fama. Mesmo assim, Chris Paul foi o melhor jogador da série inteira. Ele comandava o ataque, acertava arremessos difíceis, cavava faltas, encontrava companheiros em espaços minúsculos. E na defesa era um tormento. Mãos rápidas, leitura perfeita das linhas de passe e um tronco forte que tornava praticamente impossível alguém fazer um post-up contra ele. CP3 liderou todos os jogadores da série em pontos, assistências e roubos. Levou o Spurs até o jogo 7, mas no confronto final, apesar de 18 pontos, 14 assistências e 5 roubos, não conseguiu carregar seu time ao triunfo. No verão seguinte, Chris Paul assumiu o posto de armador titular do time USA nas Olimpíadas, o lendário time da redenção. CP liderou a equipe em assistências e ajudou os Estados Unidos a conquistar o ouro olímpico, vencendo todas as 8 partidas. Quando a temporada da NBA de 2009 começou, Paul voltou ainda melhor. Ele atingiu o auge estatístico da carreira, 22,8 pontos, chutando acima de 50% de aproveitamento, liderando a liga novamente em assistências com 11 e em roubos com 2,8. Esse era o Chris Paul no seu auge absoluto. Quarto ano de NBA, o jogo parecia desacelerar para ele. Aquela fase em que superestrelas de verdade atingem um nível quase impossível de parar. Mesmo sem ser um pontuador do calibre de Jordan, Kobe ou LeBron, a excelência geral de Chris Paul era tão obscena que não podia ser ignorada. Ele terminou em quinto na votação de MVP e sexto na votação de Defensive Player of the Year, algo raríssimo para um armador de 1,83 m. E tem mais. Quando Magic Johnson venceu seus 3 MVPs, suas médias eram algo como 23 pontos e 12 assistências, chutando 50%, praticamente idêntico ao que Chris Paul fez em 2009. Com a diferença de que Magic não era nem perto o defensor que Chris Paul era. O único motivo de Paul não brigar de verdade para MVP, faltava talento ao redor dele. Fora David West, o Hornets tinha pouco a oferecer. O banco era praticamente inexistente. Sem Paul, aquele time estaria afundado na loteria. Com ele, venceram 49 jogos no Oeste extremamente competitivo. Mas nos playoffs a realidade bateu forte. Na primeira rodada, enfrentaram o Denver Nuggets de Carmelo Anthony e Chauncey Billups. E não houve competição. Denver era mais talentoso, mais profundo e mais eficiente ofensivamente. Resultado, New Orleans eliminado em 5 jogos. Em 2010, Chris Paul perdeu quase metade da temporada por causa de uma lesão no joelho e o Hornets ficou novamente fora dos playoffs. Mas no ano seguinte, totalmente recuperado, CP voltou a jogar em altíssimo nível. 80 jogos, médias de 16 pontos, 10 assistências e 2,4 roubos, liderando a NBA no fundamento. Mesmo como sétimo colocado, New Orleans voltou aos playoffs. Só que o prêmio por isso era enfrentar o Los Angeles Lakers, atuais campeões, logo na primeira rodada. E CP3 simplesmente explodiu. Ele teve média de 22 pontos, 6,7 rebotes e 11,5 assistências, chutando 55% de aproveitamento e 47% de 3. Era um nível tão absurdo que em vários jogos ele parecia ser o melhor jogador em quadra, mesmo com Kobe Bryant do outro lado. Mas nem assim foi suficiente. O Lakers fechou a série em 6 jogos. Depois disso ficou evidente. Chris Paul estava desperdiçando o próprio talento em New Orleans. O time era bom o bastante para beliscar playoff, mas era incapaz de competir de verdade. Não tinha escolhas altas no draft, não era um destino de grandes nomes da free agency
e no fim das contas, viviam naquele limbo eterno. Não eram ruins o suficiente para reconstruir, nem fortes o bastante para sonhar alto. E todo mundo sabia que, mais cedo ou mais tarde, Chris Paul iria querer sair. Com medo de perdê-lo de graça na free agency, o Hornets decidiu trocá-lo ao menos para receber algo em troca. E é aí que chegamos no momento mais polêmico de toda a carreira de Chris Paul, e que, ironicamente, não teve absolutamente nada a ver com ele. No dia 8 de dezembro de 2011, Chris Paul foi oficialmente trocado para o Los Angeles Lakers, formando um backcourt estelar ao lado de Kobe Bryant. O acordo envolvia 3 times. Lakers receberiam Chris Paul, Rockets receberia Paul Gasol, Hornets ficaria com Lamar Odom, Luis Scola, Kevin Martin, Goran Dragic e uma escolha de primeira rodada de 2012. Era um daqueles raros cenários em que todo mundo parecia ganhar. Tudo fazia sentido no papel, mas nem todo mundo concordou. O grande detalhe que pouca gente lembra é que, naquela época, o Hornets pertencia à própria NBA. A liga tinha comprado a franquia um ano antes para evitar que ela quebrasse, e por causa disso, todas as decisões finais passavam pela mesa do comissário David Stern. Então, enquanto Chris Paul estava em casa arrumando as malas, acreditando que finalmente jogaria ao lado de Kobe Bryant, veio a bomba. David Stern vetou a troca. Do nada, sem aviso, e todo mundo envolvido, Lakers, Rockets, Hornets e principalmente Chris Paul, se sentiu completamente traído. Mas 4 dias depois, a novela tomou outro rumo. CP3 finalmente foi trocado para Los Angeles, só que para o lado errado da cidade. Ele acabou indo para os Clippers, em um pacote onde a franquia mandou Eric Gordon, Chris Kaman, Al-Farouq Amino e uma escolha de primeira rodada. E o mais irônico, a primeira troca, a que Stern vetou, era melhor para o Hornets. Mas o comissário achava que aquela trade deixaria o time bom demais para ter escolha alta, mas ruim demais para competir. Ou seja, preso na mediocridade. E para Stern, isso significava reduzir o valor da franquia na hora da venda. Mais uma vez, a NBA mostrando que é, antes de tudo, um negócio. E só depois um esporte. Mesmo assim, no fim das contas, Stern provavelmente fez um favor para Chris Paul, mesmo que ninguém percebesse isso na época. Porque beleza, ele e Kobe formariam o melhor backcourt da NBA, mas Bryant já tinha 33 anos e já estava deixando seu auge. Além disso, sem Paul Gasol e Lamar Odom, que fazia parte da troca, o elenco do Lakers ficaria extremamente limitado. No Clippers, a história era outra. Chris encontraria o jogador jovem mais explosivo da liga, Blake Griffin, e o pivô defensivo DeAndre Jordan, que evoluiria junto com ele para se tornar um dos melhores protetores de aro da NBA. Quando a temporada de 2012 começou, Chris Paul assumiu o comando do ataque acelerado do Clippers. E por ter 2 dos melhores finalizadores de NBA acima do aro, ele começou a distribuir alley-oops espetaculares para Blake Griffin e DeAndre Jordan. Em pouco tempo, Los Angeles ganhou um novo apelido, Lob City. Paul terminou o ano com médias de 20 pontos, 9 assistências e 2.5 roubos por jogo. Líder da NBA em roubos mais uma vez, e ainda ficou em terceiro na corrida para MVP, atrás apenas de LeBron e Kevin Durant. Nos playoffs, CP3 liderou o Clippers a uma vitória dramática sobre o Memphis Grizzlies, apenas a terceira série de playoffs vencida na história da franquia. Mas na rodada seguinte, nada deu certo. O arremesso não caía, San Antonio engoliu o time taticamente e o Spurs atropelou com uma varrida dolorosa por 4-0. A primeira ressaca da era Lob City tinha chegado. Em 2013, o Clippers reforçou o elenco com Jamal Crawford e Matt Barnes, o que ajudou a equipe a conquistar 56 vitórias, um recorde da franquia na época. Paul teve mais um ano de elite, 17 pontos, 10 assistências, liderou a liga em roubos pela terceira temporada seguida e terminou em quarto na votação de MVP. Mas quando os playoffs começaram, a história se repetiu. Mais uma eliminação frustrante. O Memphis Grizzlies, com sua defesa pesada e bem treinada, levou a melhor em 6 jogos. Mesmo com CP produzindo 23 pontos e 6 assistências por partida com muita eficiência. Depois desse fiasco, o Clippers tomou uma decisão inevitável. Demitiram Vinny Del Negro, considerado por muitos o pior técnico da NBA naquele momento. Em seu lugar, chegou Doc Rivers, trazendo consigo algo que o Los Angeles não tinha há muito tempo: expectativas reais de título. Sob o comando de Doc Rivers, DeAndre Jordan virou um pivô dominante, jogando mais de 35 minutos por partida. Blake Griffin evoluiu como criador de jogadas e o time foi cercado de arremessadores como Jamal Crawford, Matt Barnes e o recém-chegado J.J. Redick. E Chris Paul, ele ainda regia aquele ataque como maestro, dissecando defesas no pick and roll, distribuindo lobs, encontrando chutadores com passes no peito milimetricamente perfeitos e, claro, matando infinitos arremessos na meia distância no cotovelo direito, a famosa zona Chris Paul. Finalmente, em sua 9ª temporada na NBA, após anos jogando em elencos mal montados, Paul tinha um time verdadeiramente capaz de brigar por título. O Clippers venceu 57 jogos, quebraram mais um recorde da franquia e terminaram em terceiro no Oeste. CP3 teve 19 pontos por jogo, liderou a NBA em roubos pela 4ª vez consecutiva e ainda liderou a liga em assistências pela 3ª vez na carreira. Mas no meio da primeira rodada contra o Golden State Warriors, estourou o maior escândalo da história da franquia: os comentários racistas de Donald Sterling, o então dono da equipe. O caso foi tão grave que os jogadores chegaram a considerar boicotar o jogo 4. Mesmo abalados, os Clippers decidiram jogar, e Chris Paul teve que cavar fundo para enfrentar um Steph Curry já explosivo. Depois de 7 jogos intensos, Los Angeles venceu a série. Na segunda rodada, o desafio ficou ainda pior: Kevin Durant e Russell Westbrook. Paul liderou o Clippers na vitória do jogo 1.
O Thunder venceu os dois seguintes, mas CP respondeu com uma atuação gigante no jogo 4 para empatar a série. E então, veio o momento mais doloroso da carreira de Chris Paul. Nos segundos finais do jogo 5, ele cometeu 2 turnovers cruciais e ainda fez falta em Westbrook em um arremesso de 3. CP praticamente entregou o jogo e o Thunder escapou com a vitória por 105-104. Foi sem exagero o maior colapso de sua carreira. O Clippers ainda tiveram chance no jogo 6, mas novamente perderam a cabeça no clutch. O Thunder avançou. Essa série ficou marcada pelos erros de Paul, mas olhando o quadro completo, ele jogou um basquete absurdo. 22 pontos, 12 assistências, 2.5 roubos, 51% de aproveitamento e 45% nas bolas de 3. E talvez a coisa mais impressionante não tenha sido o ataque, mas a sua defesa. Nos minutos decisivos, Paul marcou Kevin Durant. Sim, um jogador 30 centímetros mais alto. CP fincava o corpo, negava espaço e obrigava KD a trabalhar cada drible. Foi uma batalha surreal de ver. Apesar da derrota dolorosa, o Clippers ainda era um time jovem, com um núcleo que claramente tinha espaço para crescer. E na temporada de 2015, isso ficou evidente. Foram 56 vitórias. Chris Paul colocou seus números habituais e mais uma vez liderou a NBA em assistências pela 4ª vez. Mas o verdadeiro espetáculo veio nos playoffs, na primeira rodada contra o San Antonio Spurs. Talvez a melhor série da carreira de Chris Paul. Ele simplesmente destruiu 54% de aproveitamento nos arremessos, 90% nos lances livres, 23 pontos e 8 assistências por jogo. E acima de tudo, ele apareceu no clutch. No jogo 7, com tudo em jogo, com a temporada pendurada por um fio, e mesmo jogando com o tendão da coxa lesionado, CP3 acertou o floater da vitória. Green, Paul, foi o momento que definiu sua alma competitiva. Parecia finalmente que o Clippers tinha encontrado o caminho. E quando abriram 3-1 na série contra o Houston Rockets, tudo indicava que aquele seria enfim o ano da virada. O ano em que o time chegaria pela primeira vez na história da franquia às finais do Oeste. O jogo 5 escapou. Eles tinham tudo sob controle. 19 pontos de vantagem no terceiro quarto e ainda 12 pontos de frente com 8 minutos restantes. A torcida já sonhava com o duelo contra o Warriors. Era questão de tempo. Mas então veio o desastre. Um dos maiores chokes da história da NBA. Com James Harden no banco, o Rockets simplesmente atropelou. 40-15 no período final. Enquanto o Clippers desabou com 4 arremessos convertidos em 22 tentativas no quarto período. A chance que eles esperaram por anos evaporou diante dos olhos de todo mundo. Aquele golpe destruiu o espírito do time. Sem confiança, emocionalmente quebrados, os Clippers foram para o jogo 7 já condenados e acabaram eliminados, colocando mais uma temporada promissora na fogueira. Nas 2 temporadas seguintes, ou Paul ou Blake Griffin se machucavam nos playoffs, e a química do time simplesmente desmoronou. Então veio 2018, Chris Paul foi trocado para o Houston Rockets, uma mudança que levou muita desconfiança. Afinal, como CP3 e James Harden, 2 jogadores acostumados a controlar a bola, iriam coexistir? A resposta: perfeitamente. Eles não só coexistiram, como floresceram juntos. Em todos os momentos, Houston tinha pelo menos um mágico com a bola nas mãos. E quando estavam juntos em quadra, revezavam a armação como se fossem companheiros há 10 anos. A presença de Harden permitiu que CP3 jogasse mais descansado. Sua eficiência nas bolas de 3 aumentou, o volume também, e o time encontrou um equilíbrio raro. O resultado, 65 vitórias, e Harden eleito MVP. Pela primeira vez na carreira, CP3 não era a primeira opção, mas também pela primeira vez, ele finalmente chegou às finais de conferência. E ali, aguardava talvez o time mais talentoso da história da liga. O poderoso Golden State Warriors com Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green e Iguodala. Mas Houston tinha sido montado especialmente para enfrentar esse time. E depois de 5 jogos, o Rockets estava na frente, 3-2. Chris Paul estava sendo gigantesco nos momentos decisivos, especialmente no jogo 5, quando praticamente selou a vitória no clutch com jogadas que só CP3 é capaz de fazer. Mas então, a tragédia se repetiu. Nos segundos finais daquele jogo decisivo, o tendão da coxa de Chris Paul estourou. Minutos depois da confirmação, CP3 estava fora do restante da série. Sem ele, o sonho virou pesadelo. Golden State venceu o jogo 6, venceu o jogo 7 e a série ficou marcada pelo momento mais inacreditável da história dos playoffs. Houston errou 27 bolas de 3 seguidas. Na temporada de 2019, as coisas não funcionaram. A química entre Paul e Harden já não era a mesma, e eles novamente caíram para o Golden State Warriors nos playoffs, dessa vez em 6 jogos. Depois disso, ficou evidente que a parceria entre Harden e CP3 havia chegado ao fim, e Paul acabou sendo enviado para o Oklahoma City Thunder em troca de Russell Westbrook. Na época, Paul tinha 34 anos, era visto como alguém além do auge,
considerado um problema de vestiário e dono do pior contrato da NBA. Todo mundo acreditava que ele iria definhar em um time de loteria, mas CP3 mostrou ao mundo por que sempre foi chamado de Point God. Como sempre, Paul elevou o nível dos companheiros, servindo como mentor para Shai Gilgeous-Alexander. E contra todas as expectativas, o Thunder foi aos playoffs como a quinta seed. Na bolha de Orlando, o KC enfrentou o antigo time de Paul, o Rockets, e CP3 fez questão de mostrar que Houston havia cometido um enorme erro ao trocá-lo. Ele jogou como um homem possuído, especialmente no jogo 6, quando marcou 15 dos seus 28 pontos no último quarto para empatar a série e forçar um jogo 7. Na partida decisiva, Chris Paul terminou com um triplo-duplo de 19 pontos, 11 rebotes e 12 assistências, mas o Rockets escapou com a vitória por 104-102. Depois de provar que ainda era um jogador extremamente perigoso, o Thunder conseguiu trocá-lo facilmente para um time competitivo, que acabou sendo o Phoenix Suns. Aos 35 anos, CP3 seguia um gênio do basquete, ainda jogando em altíssimo nível. Mesmo com perda de explosão física, ele se tornou um mestre em ângulos, aproveitando cada posse e tomando quase sempre a decisão correta. Paul ficou a um arremesso de quadra e 2 bolas de 3 de completar um 50-40-90, e com média de 16 pontos e 9 assistências, terminou em quinto lugar na votação de MVP. E pela primeira vez, Chris teve um pouco de sorte nos playoffs. Na primeira rodada, o Suns passou pelo Lakers após a lesão de Anthony Davis. Depois venceu o Nuggets sem Jamal Murray e o Clippers sem Kawhi Leonard. Assim, em seu 16º ano na liga, Chris Paul finalmente chegou às finais da NBA. E contra o Milwaukee, nada poderia ter começado melhor. Paul marcou 32 pontos e distribuiu 9 assistências, guiando o Phoenix à vitória no jogo 1. No jogo 2, Jrue Holiday perseguiu CP3 o tempo inteiro, mas mesmo assim Chris anotou 23 pontos e 8 assistências, e o Suns abriu 2-0 na série. Mas então o Giannis colocou 42 pontos no jogo 3 e Middleton encaixou 40 no jogo 4, empatando tudo. No crucial jogo 5, Giannis fez um toco decisivo em Ayton para garantir a vitória. E no jogo 6, o Greek Freak detonou com 50 pontos, selando o título para o Bucks e deixando o Paul sem anel. CP3 teve médias de 22 pontos e 8 assistências na série, arremessando 55% de quadra e 52% nas bolas de 3. Após a derrota, Paul disse que era viciado em jogar as finais e que mal podia esperar para voltar. Infelizmente, essa frase envelheceu muito mal, porque ele nunca mais chegou perto de outra final. Na temporada 2022, o Suns venceu 64 jogos e tiveram a melhor campanha da liga, enquanto o Paul liderou a NBA em assistências e terminou em nono na votação de MVP aos 37 anos. Mas nos playoffs, Phoenix sofreu uma das derrotas mais humilhantes na história da NBA. Depois de uma série equilibrada contra o Dallas, em que o time da casa ganhou todos os jogos, o Suns parecia pronto para fechar o jogo 7 diante de sua torcida. O que aconteceu em seguida foi o maior fiasco já visto em um jogo decisivo. O Mavericks atropelou com 33 pontos de diferença e em certo momento a vantagem chegou a 46. Esse jogo marcou o fim do auge de Chris Paul, que durou 17 anos. Nesse período ele teve média de 18,1 pontos, 9,5 assistências, 5,5 rebotes e 2,1 roubos, com ótimos 47% de aproveitamento, 37% nas bolas de 3 e 87% nos lances livres. Assim como seu antecessor de Wake Forest, Tim Duncan, Chris Paul nunca dominou jogos como Jordan, Kobe ou LeBron. CP teve apenas 8 jogos de 40 pontos na carreira, já que nunca foi seu estilo vencer o mano a mano. CP3 praticava basquete de forma cirúrgica, eficiente e dentro do sistema coletivo. Chris Paul foi tão consistente e bom por tantos anos que quase passou despercebido. Sem enterradas chamativas, sem jogos de 50 pontos, sem comemorações barulhentas. Mas você podia sempre contar com seus 18 pontos e 10 assistências, alguns roubos de bola, as decisões certas, aquele mid-range da zona do cotovelo e o passe perfeito para o companheiro livre. E assim como Steve Nash e John Stockton, dois armadores pass first que nunca ganharam título, dá para argumentar que CP3 deveria ter arremessado mais. Sim, o Point God provavelmente vai terminar a carreira sem um anel. Mas tirando alguns apagões nos playoffs, Chris Paul foi clutch a vida inteira. Metade da carreira ele passou em times ruins. Na outra metade, teve um azar absurdo com lesões. Mesmo assim, é provavelmente o melhor defensor da história na posição de armador, com 9 All-Defense Teams e 6 temporadas liderando a NBA em roubos, um recorde absoluto. E o número de turnovers, insanamente baixo, apenas 2.3 por jogo na carreira. Para comparar, Magic Johnson teve 3.9 por jogo, Isaiah Thomas 3.8. John Stockton até acumulou 13.000 assistências a mais, mas também teve 2.200 turnovers a mais que Chris Paul. Kobe Bryant certa vez disse que o mundo teve sorte de Allen Iverson não ter 1,95 m. Essa frase se encaixa perfeitamente em Chris Paul também, porque ele é provavelmente o maior baixinho que já jogou na NBA. E se você curte o conteúdo do canal Camisa 30 e ainda não se inscreveu e não deixou o like, dá essa moral. Deixa o like, se inscreve no canal e me ajuda a bater 70 mil inscritos. Tamo junto, até o próximo vídeo.